Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Timão Dark. Comenta aqui embaixo o seu nome e a sua cidade para eu te mandar um salve especial. E claro, se você é corintiano de verdade, já deixa aquele like e não esqueça de se inscrever para fortalecer o nosso canal e mostrar o peso da nossa torcida. O possível retorno de Wesley ao Corinthians voltou a movimentar os bastidores do mercado da bola. Revelado pelo próprio Timão, o atacante estava praticamente acertado com o Cruzeiro, que negociava sua contratação por empréstimo com opção de compra. Tudo indicava que o acordo seria apenas uma questão de tempo, mas um novo fator acabou mudando completamente o cenário e reacendendo a esperança da torcida corintiana. Segundo informações divulgadas nos bastidores, Wesley foi oferecido ao Corinthians justamente quando as conversas com o clube mineiro estavam em fase final. A partir desse momento, a negociação com o Cruzeiro perdeu força e passou a ser tratada com mais cautela. Embora ainda não exista uma confirmação oficial de que o Corinthians tenha iniciado uma negociação, a simples pausa nas tratativas despertou especulações de que o Timão pode ter demonstrado interesse no atacante. O jogador, que deixou o Corinthians cercado de expectativas, não conseguiu repetir no exterior o desempenho que muitos imaginavam. Aos 21 anos, Wesley atua no futebol da Arábia Saudita, mas seu retorno ao Brasil já é tratado como uma possibilidade concreta. O fato de voltar tão cedo ao país também gera debates entre torcedores, que se dividem entre enxergar potencial para uma recuperação ou acreditar que o atacante ainda apresenta limitações importantes. Outro ponto que fortalece essa possibilidade é que caso o Corinthians realmente avance nas conversas, a tendência é que Wesley priorize um retorno ao clube que o revelou. O vínculo emocional com o Timão e a oportunidade de reencontrar um ambiente conhecido podem pesar na decisão do jogador, principalmente diante da identificação construída com a torcida durante sua passagem pelas categorias de base e pelo elenco profissional. Apesar disso, o cenário ainda depende de confirmações nos bastidores. Até o momento, não há proposta oficial do Corinthians, mas a interrupção do acerto com o Cruzeiro aumentou significativamente as especulações. A expectativa é que a diretoria alvinegra avalie se a contratação faz sentido dentro do planejamento esportivo e da atual situação financeira do clube, que segue adotando cautela nesta janela de transferências. Enquanto isso, o Cruzeiro monitora a situação sem intenção de participar de um leilão pelo atleta. Caso o Corinthians realmente entre na disputa, o clube mineiro pode optar por encerrar as negociações e buscar outras opções no mercado. Agora resta acompanhar os próximos capítulos dessa novela. Wesley voltará ao Corinthians ou seguirá outro caminho? A resposta deve surgir nos próximos dias, conforme a janela de transferências avança e os clubes aceleram suas movimentações para reforçar seus elencos. O que já é certo é que o nome do atacante voltou ao centro das atenções e promete ser um dos assuntos mais comentados entre os torcedores do Timão nesta janela. Yuri Alberto voltou a ser um dos principais nomes do mercado da bola envolvendo o Corinthians. O camisa 9, que viveu altos e baixos nas últimas temporadas, segue despertando interesse de clubes europeus e, desta vez, recebeu duas propostas importantes, uma do futebol inglês e outra do futebol italiano. As ofertas, segundo informações de bastidores, giram em torno de 30 milhões de euros, demonstrando que o atacante continua valorizado no mercado internacional. Apesar do interesse, as negociações ainda estão longe de um desfecho. Isso porque o Corinthians mantém uma postura firme e já deixou claro que não pretende facilitar a saída do seu principal centroavante. O clube exige receber 20 milhões de euros referentes à sua parte dos direitos econômicos do jogador. Como o Zenit, da Rússia, possui os outros 50% dos direitos de Yuri Alberto, qualquer negociação depende também de um entendimento entre as partes. A situação é considerada delicada. Os clubes interessados ainda não oficializaram as propostas ao Corinthians justamente porque aguardam uma definição sobre a divisão dos valores entre Timão e Zenit. Enquanto isso, o staff do atacante trabalha para convencer o clube russo a aceitar uma fatia menor da venda, permitindo que a negociação avance. Caso o Zenit insista em manter sua participação integral, o negócio pode acabar travando. Do lado do Corinthians, a diretoria entende que não faz sentido abrir mão de um dos principais jogadores do elenco por um valor abaixo do considerado ideal. Além da importância técnica dentro de campo, Yuri Alberto segue sendo uma das principais referências ofensivas da equipe e uma peça importante para o restante da temporada. Caso a negociação não aconteça, o clube acredita que continuará contando com um atacante capaz de decidir partidas importantes. Outro argumento que fortalece a posição corintiana é que o clube é responsável por toda a estrutura do atleta, incluindo salários, preparação física,
tratamento médico e recuperação em caso de lesões. Por isso, internamente existe o entendimento de que o Corinthians merece uma participação maior em uma eventual venda. Enquanto o mercado europeu acompanha a situação, o futuro de Yuri Alberto permanece indefinido. A tendência é que os próximos dias sejam decisivos para saber se haverá um acordo entre Corinthians, Zenit e os clubes interessados. Até lá, o Camisa 9 segue treinando normalmente e continua sendo uma das principais esperanças de gols do Timão para a sequência da temporada. O futuro de Memphis Depay voltou a ganhar força nos bastidores do mercado da bola. Desta vez, o atacante holandês passou a ser ligado ao Tigres, um dos clubes mais tradicionais do futebol mexicano. A informação surgiu através de perfis especializados do México, indicando que a equipe estaria monitorando a situação do camisa 10 do Corinthians em busca de um reforço de peso para a próxima temporada. O interesse do Tigres estaria relacionado à necessidade de substituir uma importante peça do elenco. A diretoria mexicana procura um jogador experiente, de renome internacional e com capacidade para assumir o protagonismo da equipe. Nesse cenário, o nome de Memphis aparece como uma alternativa bastante atrativa, principalmente pelo currículo construído no futebol europeu e pela sua passagem recente pelo Corinthians. Apesar das especulações, ainda não existe qualquer proposta oficial apresentada ao Corinthians ou ao staff do jogador. Por enquanto, o assunto é tratado apenas como um monitoramento de mercado. Mesmo assim, a notícia ganhou repercussão justamente porque o futebol mexicano vive um grande momento financeiro e possui condições de oferecer salários elevados, capazes de competir com diversas ligas ao redor do mundo. Nos últimos meses, Memphis também tem convivido com diversas especulações sobre seu futuro. Desde o encerramento da temporada, seu nome foi ligado a diferentes mercados, mas nenhuma negociação evoluiu de maneira concreta. Isso faz com que qualquer novo rumor envolvendo o atacante desperte rapidamente a atenção dos torcedores e da imprensa esportiva. Outro fator que alimenta as discussões é o momento vivido pelo próprio jogador. Memphis costuma movimentar suas redes sociais com publicações enigmáticas, o que frequentemente gera interpretações sobre uma possível mudança de clube. Recentemente, uma mensagem publicada pelo atacante voltou a provocar comentários entre torcedores, aumentando ainda mais as especulações sobre seu futuro. Do lado do Corinthians, a situação segue sendo acompanhada com tranquilidade. Até o momento, não há qualquer indicação de que o clube esteja negociando a saída do atacante. A diretoria aguarda possíveis movimentações do mercado antes de tomar qualquer decisão, enquanto Memphis continua com sua situação contratual sendo debatida nos bastidores. Caso o Tigres ou qualquer outro clube apresente uma proposta oficial, o cenário poderá mudar rapidamente. O poder financeiro do futebol mexicano é visto como um fator importante e pode tornar uma eventual negociação viável, principalmente se o jogador demonstrar interesse em atuar no país. Enquanto nenhuma oferta concreta aparece, Memphis Depay permanece com um futuro indefinido. A expectativa é que a janela de transferências traga novos capítulos para essa história, já que o atacante continua sendo um dos nomes mais valorizados do elenco corintiano e um dos jogadores de maior repercussão no mercado internacional. Então é isso, fiel. Deixe sua opinião nos comentários em relação aos assuntos abordados. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar todas as notícias do Timão. Um abraço e até o próximo vídeo.